Sexta-feira de passagem mais cara no transporte metropolitano. Reajuste é de quase 10% e atinge linhas que atendem mais de 30 cidades da Grande BH. No dia 1º, começou a vigorar o aumento em Belo Horizonte, mas na prática ele foi cobrado no dia 2, porque dia 1º foi feriado e Belo Horizonte não cobra mais passagem domingos e feriados. Eduardo Costa, 10% é muito, pouco, é razoável, é compatível com o transporte metropolitano que é oferecido aos passageiros? Bom dia para você. Bom dia a todos. Pior do que o preço da passagem é a qualidade, né, Eustáquio? Pior do que a qualidade é a falta de criatividade. Quer dizer, tem pelo menos 40 anos que a gente ouve essa prosa todo começo de ano. O transporte, nos moldes que vivemos hoje, não pode ser gratuito. Não há almoço de graça. Então tem que pagar. O diacho é quando você tem uma inflação, está aí na casa de quanto? 4%? 4%. Você aumenta 10% de um transporte que deixa de desejar. E nessa hora você não tem uma autoridade, seja ela executiva, legislativa, judiciária, para abrir a boca, para fazer uma nova sugestão. Eu ainda acho que o futuro das regiões metropolitanas, das capitais, futuro do Brasil, vai ser encontrar uma fórmula, e essa dica que o Tarifa Zero, esse movimento aqui, coordenado pelo Roberto Andrés, essa dica me parece muito interessante, você transformar o que hoje é Vale Transporte em algo mais democrático. Por exemplo, eu não tenho Vale Transporte aqui na rádio porque eu não tenho automóvel, mas se mudar o jeito de cobrar, eu não acho ruim de ser incluído na taxa que viria substituir o Vale Transporte para custear o transporte. Acho que esse é o caminho. É o governo federal conversar com governadores, prefeitos, descobrir uma fórmula de não criar novo imposto que ninguém aguenta pagar, mas pegar o que já temos, encaixar, e o que faltar, o próprio erário público colocar. Já tem tanto escândalo, por que não botar um dinheiro em algo justo? Para poder oferecer um transporte de graça e, a partir daí, a gente esperar que as nossas autoridades tenham um mínimo de criatividade. O Eustáquio, é impressionante. Há 50 anos eu acompanho esse movimento todo começo de ano. Eu nunca, 50 anos, nunca ouvi um prefeito, um deputado, um governador, um vereador, nunca ouvi um governante vir com uma ideia diferente para poder tentar emplacar. Aqui apareceu aí dessa tarifa zero, a prefeitura, no lugar de discutir, impôs a sua força com a sua base e detonou e arquivou. Ô Marcelo da Fonseca, o aumento em Belo Horizonte foi de 8,9% acima da inflação e agora, no caso dos metropolitanos, 10%, mais do que o dobro da inflação. É caro, né, Eustáquio? Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou muito ruim de matemática, né, mas eu fico colocando no papel até para ver o custo diário que um morador ali de Ribeirão das Neves, morador de Esmeraldas, de Nova Lima, de Birité, dessas cidades do interior de BH, tem para diário, né, para poder vir trabalhar na capital. 11,25 mais 6,25. Né, para voltar, a mesma coisa. Por dia, esse trabalhador gasta pelo menos de 35 a 40 com transporte. E, assim, é um dinheiro que na semana já representa uma parte significativa da renda familiar. Então, a mobilidade na região metropolitana está virando uma questão muito cara para as pessoas. Ninguém consegue morar no centro de Belo Horizonte, né? Os aluguéis são muito caros, não tem apartamento para vender, os prédios são todos vazios e não tem nenhum projeto para trazer as pessoas para o centro, então as pessoas vão sendo empurradas para as periferias. E aí essas pessoas que precisam vir trabalhar na cidade acabam sendo punidas com um valor de tarifa muito alto. No fim do dia, o gasto, tirar 35 a 40 reais só para desembolsar com o transporte, é difícil fechar a conta. Né? E fora todos os outros gastos que as pessoas têm, né? Com alimentação também cada vez mais cara. Então, assim, é muito preocupante saber como que uma grande parte da população aqui da capital, da região metropolitana, consegue fechar a conta no fim do mês, porque realmente é um gasto muito grande. Eu fico imaginando, quando eu comparo com outras regiões metropolitanas, né, de São Paulo, do Rio, Fortaleza, Salvador, eu vejo que vários lugares tiveram projetos maiores de mobilidade, né, integrando trem, metrô, ônibus, VLT, e Belo Horizonte, a grande BH, ficou parada no tempo. A gente não vê os projetos avançarem. Quer dizer, o metrô agora está sendo estendido até Contagem. A prefeita Marília Campos está pedindo pelo amor de Deus pro Lula, né? Olha, estica mais um pouquinho até o viaduto Beatriz, para conseguir ligar a Avenida João César, que já consegue eliminar um trecho grande de trânsito. Então, assim, é tudo muito sofrido. E aí, quando a gente compara com outros lugares que os projetos avançam numa velocidade muito mais rápida, a gente fica se sentindo inferiorizado.
Por que a grande BH, os prefeitos, têm tanta dificuldade de conseguir, né, realmente realizar, executar e entregar obras de mobilidade que melhoram a vida da população? É um questionamento que a gente precisa fazer sobre nossos representantes. E para você, William Travassos, está dentro do razoável, está pouco, está muito? Concordo com o Marcelo, com o Eduardo? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia, Eduardo, bom dia, Marcelo, a bancada e aos ouvintes da Itatiaia. Gente, esses grandes consórcios, né, dessas empresas da região metropolitana, acho que são 7. Tem alguns aqui, se eu tiver... Porque para mim, como forasteiro, é mais difícil. E aí eu tenho que ter todo um esforço de pesquisar, sabe, dessas empresas. Que aí você tem, pelo menos são 7 consórcios: Via Amazonas, Uniminas, Metropolitano, Estrada Real, Linha Verde, Esmeraldas Neves, Cidade Industrial. Pois bem, isso lá em 2007 e 2008, pelo que eu entendi, nós firmamos um contrato, né? E tinha uma contrapartida, eles tinham a promessa de um investimento de 651,9 milhões de reais, isso no valor da época. E qual era a previsão disso? Para que essa grana? Para melhoria do serviço, oferecendo aos usuários um sistema de transporte com regularidade, continuidade, eficiência, conforto, segurança e modernidade. A pergunta que eu faço aos senhores mais antigos aqui: os senhores viram essa transformação de 2007, 2008 até hoje? Não, muito pouco. Ok. Esse dinheiro foi muito campanha política, viu, WT? Aí que tá. Muito palanque e pouca coisa executada. Pois bem, estamos num ano eleitoral, meus amigos, e aí o brasileiro tem essa mania dos 10%, ou quase 10%. O Eduardo toca num ponto, nós tivemos lá o IPCA até novembro, matéria da Itatiaia, trazendo aí um percentual de 3,8%, né? Isso referente ao ano passado. O diesel, um aumento de 1,6%. Aí eu pergunto, tirou quase 10 de onde, filho? E eu quero saber o seguinte: os senhores investiram o que estava combinado nesse contrato? Eu não estou falando em manutenção, não, senhores do consórcio. Eu não estou falando em folha salarial, nada disso. Estou falando em investimento, em carro, em infraestrutura, para poder atender a melhor a população. Porque, e aí, o Edu toca num ponto, porque ninguém, assim, a gente de tempos em tempos vai na história da caixa preta. Aí faz um estardalhaço, aí não encontra nada, cai por terra. Eu quero saber o seguinte, aproveitando, fazendo a provocação. O Marcelo fala sempre sobre câmeras monitorando os policiais. Vamos fazer um grande investimento em tecnologia, com o uso da inteligência artificial, com monitoramento de todas as rotas, câmeras, para saber o que realmente a gente tem de custo operacional dessas empresas, o quanto elas estão transportando de passageiros. Porque eles reclamam do aplicativo, que a conta não fecha porque o aplicativo está roubando o cliente deles. A gente está falando da região metropolitana. Por exemplo, Esmeraldas para cá, que foi o exemplo. Você tem noção do impacto disso na vida do empresário que está contratando um sujeito? A empresa aqui em Belo Horizonte, o sujeito mora lá em Esmeralda, ele faz o quê? Ele vai ter um aumento no custo dele de passagem de 10%, quase 10%? Qual é o impacto disso na vida das empresas que hoje tem os seus funcionários morando fora de Belo Horizonte? Então, assim, o que me incomoda, mais uma vez, eu volto, Edu, na provocação, são esses parlamentares que aceitam esses aumentos numa boa. Se o contrato tem alguma brecha, é hora de brecar. Vamos parar. Não vai dar 10%. Faz o cálculo, refaz, inferniza. São 7 consórcios, grandes consórcios. Vambora, eu quero os números, amigo. E eu quero saber o seguinte: a contrapartida, ela veio ou não veio? Eduardo, nesse tempo todo que eu estou na Itatiaia, que você está, eu nunca ouvi um passageiro falando bem do transporte coletivo. Nunca ouvi. E tem alguns aspectos, por exemplo, eu vou responder a última provocação do Travassos quando ele fala como é que fica o empresário. Esta é mais uma forma de exclusão, de discriminação, de prejuízo ao pobre. Sabe por quê? É público e notório que o empresário escolhe quem mora menos longe, que vai custar menos e vai ter menos chance de chegar atrasado. Eu poderia ir nisso aí até amanhã, mas vou mudar já de assunto. Aí vou no Marcelo. Política. A Marília vai brigar sozinha. Nunca vi uma reunião. Aliás, eu nunca vi uma reunião do prefeito de Belo Horizonte, quem quer que seja, com os outros 33 da Grande BH. Nunca vi uma. Nunca vi uma. Mas pior do que isso, eu nunca vi uma reunião dos prefeitos, assim, vamos pegar os do entorno de Belo Horizonte, os que conurbam com Belo Horizonte, são 9, né? 9 municípios, Belo Horizonte mais 8.
e aí eu incluo Contagem, Betim, Vespasiano e tal, Nova Lima, junto com 3 deputados, eu não vou falar os 53 não, 3 deputados visitar o Lula lá em Brasília. Nós queremos um metrô. Gente, isso nunca aconteceu, porque cada um está com o seu umbigo, o seu nariz preocupado na reeleição. Então não vai cuidar de metrô, vai levar uma ponte para aqui, um bataburro para ali para ser reeleito. Então é isso. Agora, voltando ao empresariado, Eustáquio, qual a dificuldade de você chamar uma união dos varejistas, uma Câmara de Dirigentes Lojistas, uma instituição dessa e dizer o seguinte, pega os empresários que contratam mais na área mais central. Vamos estudar, junto com eles, uma forma de dar para eles um benefício fiscal, desde que eles peguem esses prédios, assumam esses prédios que estão aí abandonados, reformem e coloquem seus trabalhadores. Você imagina, Marcelo, um prédio desse abandonado na rua Caetés, com 30 famílias, vamos botar mais, né, dependendo do prédio, cabe mais, com 50 famílias de quem trabalha no shopping Oi. Com ônibus na porta, né? Não, ele vai a pé. Metrô. Não, ele vai a pé. Não, ele vai a pé da rua Caetés. Para todo o centro de BH, né? Ele vai a pé, o centro fica habitado, as famílias ficam felizes, fica bom para todo mundo. Mas quem quer ter trabalho de pensar? Mas você falou cobrou dos prefeitos. Sabe uma coisa que eu sinto falta às vezes na bancada mineira? O Lula precisa aprovar algum projeto no Congresso Nacional. Às vezes falta a bancada mineira falar, presidente, aqui ó, a bancada mineira vai te apoiar. Mas em troca, a gente quer estender o metrô até Ribeirão das Neves. A gente quer um projeto de VLT até Confins. Às vezes falta essa união para realmente trocar apoio ao governo a obras que melhoram a vida das pessoas. Então a gente vê uma parte da bancada vai ter algum interesse, outra parte, outra. Agora, quando for em termos de obra de infraestrutura, que realmente na prática melhora a vida das pessoas, deveria ter uma união, porque é a segunda maior bancada do Congresso. São 53 deputados federais mineiros e 3 senadores. É a segunda maior bancada. Se tivesse algum tipo de união, com certeza a gente conseguiria mais dinheiro. Não vamos fugir dessas empresas não, desses consórcios não. O que a gente sempre conversa nos bastidores sobre os financiadores de campanha? Alguém vai falar aqui? Que eles colocam dinheiro em deputados e... Isso desde sempre, né? Isso também é um problema grave. E aí, né? como é que a gente muda todo esse ciclo vicioso sobre o financiamento de campanhas, sobre os interesses pessoais na hora da decisão de preparar uma lei ou de bloquear ou de evitar um aumento como esse que a gente está vendo aqui? O início do ano a gente está começando com quase 10% de aumento, gente, em 30 cidades da região metropolitana. É uma mudança de pensamento. Isso a gente tem que enfrentar. Então, se é um problema sistêmico, se realmente existe esse modelo, isso está errado. Sou Eustáquio. E sempre que a gente cobra de deputado, vereador e senador, a gente cobra do legislativo, né? Sim. O silêncio do Ministério Público em questões cruciais é tão triste. Prossigamos, seu Eustáquio. Pois é. O Marcelo da Fonseca, começa a valer hoje em todo o Brasil a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. A medida vale para bons motoristas que não tiveram infrações registradas no período de um ano. Tá aí uma proposta que eu acho positiva e boa, né? A gente critica tanta burocracia do Estado, né? Os processos, tem que entrar em tal lugar, em tal site, conseguir determinado documento e fazer exame. Quer dizer, o motorista que não cometeu nenhuma infração, tá seguindo tudo direitinho, tá com o carro atualizado, tá fazendo o que se espera dele, né? Que é cumprir a lei. Por que não criar um benefício para esse motorista? Eu acho que o ministro, que a gente critica muito, né? Ministro Renan Filho, a gente já cobrou tanto aqui as mentiras que ele já falou aqui no microfone da Itatiaia sobre a 381. Dessa vez, vamos elogiar. Parabéns, medida acertada, facilitar a vida das pessoas. Concorda, William? Eu acho que num primeiro momento a tua faz, é legal, bacana, a gente vai economizar uma taxa. Ô Marcelo, o que mudou nesse um ano que você me conhece? Aqui, nesse último ano. Olha pra mim. Você tá mais careca, não? Não, eu tô usando óculos. Ah, sim, verdade. Então, agora pela nova regra, acima de 50 anos você vai ter uma renovação garantida. Então eu tenho uma renovação garantida. Só que eu preciso usar óculos agora. Diferente do que era da última vez. E aí, como é que funciona? Oi, Eduardo. Ô, Eustáquio, eu sou considerado por boa parte dos internautas um humorista, um isentão, um em cima do muro. É porque os anos, Eustáquio, exigem da gente olhar melhor as coisas. Veja só, esta medida do governo federal, aparentemente, ela é maravilhosa. Sim, ela atende a 20 milhões, facilita a vida do povo para tirar carteira e tudo. Agora, você precisa olhar no entorno. Eu, por exemplo, fui conversar com o nosso querido despachante
o mais poderoso de todos, Luiz Colega, ele falou assim: Eduardo, pensa no seguinte, o carro do instrutor terá sempre os equipamentos necessários para ele parar o carro quando o aprendiz escapar. Eu falei, pode dar uma batida horrorosa. Já fiquei assustado. Agora, recebi aqui ontem a Dalzija, que preside a Associação das Clínicas. Ela botou na minha cabeça o seguinte: primeiro, foi fixada uma taxa para o exame na clínica. São Paulo reagiu, Minas não reagiu, de R$90, que ela disse o seguinte: não dá para pagar o custo. Mas aí o que vai acontecer? As clínicas das cidades pequenas vão fechar e o cara vai ter que tomar um ônibus para ir na cidade média ou grande para fazer o exame. Mas ela botou a minhoca na minha cabeça, Eustáquio. Você já viu falar que tem fiscalização de trânsito em cidade do interior? De jeito nenhum. Nem grande cidade. Então é o seguinte, se não tem fiscalização, não tem multa. Então, teoricamente, dos 20 milhões de mineiros, de cara, uns 14 milhões terão a renovação automática, porque não terão multa. Você sabia, Eustáquio, que se o Acirantão ele tem uma empresa, compra um carro em nome da empresa, ele pode ter 100 multas no ano. Se ele pagar em dobro, não vai para a carteira. Olha o perigo que estamos construindo para o nosso futuro. Essa semana, Eustáquio, foi divulgado aqui no Jornal da Itatiaia que o nosso estado é o terceiro do país com o maior número de motoristas sem exame toxicológico em dia. São 80 mil. E um entrevistado, ótima reportagem, não lembro, pena que eu não lembro o nome do repórter, e um especialista entrevistado falou o seguinte: eles não têm, não é porque eles não querem pagar, não é R$120, é porque não passam, porque estão usando cocaína. Esta semana, Eustáquio, nós tivemos um acidente perto de Patos de Minas, que um homem se capotou, matou 5 e ele não tinha licença. Você já viu, Eustáquio, nos últimos 10 anos, uma blitz parar um caminhão ou um ônibus para poder ver se está tudo certo? Não. Então, e o negócio das balanças nas estradas, Eduardo? Então é o seguinte, nossa, mãe, as estradas estão Deus dará. E nós agora estamos construindo uma situação aparentemente maravilhosa e que inclusive agrada muito ao governo, porque são 20 milhões de pessoas que serão beneficiadas. Se você multiplicar por 5, são 100 milhões de votos. É uma maravilha, mas tem que pensar no entorno. Nesse trânsito já é uma carnificina, já não tem fiscalização e agora nós vamos ter motoristas evidentemente mais qualificados do ponto de vista burocrático e não na prática. Ô Edu, só fazendo uma ressalva aqui, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a medida que acabou com as autoescolas, né, que fala que não precisa mais fazer autoescola para CNH. A gente criticou muito essa medida, principalmente porque, inclusive, teve um acidente aqui na região metropolitana em Santa Luzia, de um cara que estava tentando ensinar uma adolescente, o carro perdeu o controle, ele não tinha o pedal do freio para parar o carro, como normalmente é exigido numa autoescola, houve um acidente, uma criança morreu atropelada. Então, essa medida, eu concordo, a gente já criticou aqui várias vezes. Agora, essa renovação, ela acompanha um processo que tem vindo no governo federal, e aí, WT, eu explico o seu caso, de muito tempo. Durante o governo Bolsonaro, ele fez uma medida que ampliava de 5 para 10 anos a exigência de fazer o exame, né, de renovação, que inclui seu exame de visão. Então, o que o governo está fazendo é facilitando para o motorista que não tem multa, e aí no caso, você falou do interior, aí é um outro problema. A gente pode cobrar a fiscalização. Agora, uma medida que incentiva as pessoas a seguirem as leis do trânsito, a gente tem que parabenizar o governo, porque ela pelo menos na teoria, as leis de trânsito. Marcelo. Sim, se você não tomar nenhuma multa, você ganha o benefício de não ter que fazer um exame para renovar sua carteira. Quer dizer, se você não está enxergando bem, foi lá e atropelou um pedestre, ou avançou um sinal, foi multado, você não vai ter acesso a esse benefício. Você precisa querer fazer parte desse programa, não é isso? A gente está falando de 20 milhões de brasileiros que estão dirigindo sem habilitação. Isso são os dados do Ministério, né, do Trânsito, não é isso? São 20 milhões? Sim. 20 milhões de brasileiros. A gente tem um comportamento absurdo. Eu pego aqui um exemplo da Tancredo Neves, né, em frente a um supermercado e um pet shop, tem uma passagem por cima de uma pontezinha em cima do rio lá, uma passarela. A turma passa de motocicleta ali, eles passam empinando todos os dias 9 horas da noite. E vocês podem trazer outros exemplos de outras regiões. Um comportamento de um motorista inadequado, muitos desses jovens sem habilitação, e a gente ainda está falando em flexibilização. A gente tem que intensificar todos os mecanismos de controle, seja na área da saúde, nos exames periódicos, seja na habilitação dessa pessoa. É tornar a lei mais dura para a gente evitar esse tipo de absurdo. Ô, Eduardo, 10 segundos aqui ainda sobre a questão do aumento de ônibus, né? O que há de comum entre todos os prefeitos, independentemente de partidos, e todos os governadores, independentemente de partido? É que eles dão esse aumento sempre no 31 de dezembro, ao apagar das luzes. Está todo mundo preocupado com as festas. Cadê o pronunciamento oficial do governador?
Vambora? Bora. Bora. Estamos esperando os pronunciamentos, né? Cri, cri. Aí do prefeito da capital também. Todos os prefeitos estão dando aumento, contágio, todos. Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos participaram da conversa de redação.